sejam todos muito bem-vindos ao Câmera 7. No programa dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre o último curta-metragem lançado pelo coletivo Caboré Audiovisual. O filme se chama Enquanto o Sol se Põe e teve algumas das suas gravações feitas exatamente aqui. Ao meu lado, eu tenho Michele Ferrer, a roteirista do curta. E aqui eu tenho também a Márcia Lois, a diretora da produção. Enquanto o Sol se Põe tem uma paleta de cores extremamente interessante. A gente consegue ver algumas mudanças no decorrer do curta e isso é fundamental para a gente entender a trajetória dos personagens. Como é que foi pensar na paleta de cores? Então, você já disse tudo, né? A paleta de cores foi realmente pensada para servir como uma gradação do que acontece no universo interno dos personagens. Márcia, o espaço é muito importante, né? Principalmente o espaço da casa do casal, da sala onde eles ficam. Dá uma sensação pra gente que é tudo muito minimalista, né? Isso foi pensado de propósito? Paola Ottoni, que fez a direção de arte, ela meio que trouxe esses elementos conversando com a gente e tem isso mesmo, né? Que começamos com a água, uma coisa meio insípida, sem gosto, sem nada, e aí vamos à medida que a relação, eles vão se reconhecendo, se enxergando, e eles vão também se redescobrindo como pessoas que interagem. Vamos para um suco mais amarelo e finalizamos com um vinho. Foi para tornar esse roteiro mais fácil de filmar, mais possível, e para mergulhar nesse íntimo que vocês abriram mão talvez de explorar um pouco a relação do personagem com o espaço urbano, com a cidade, quer dizer, voltou mais para o sujeito? Eu acredito que sim. A Guilhermina, a personagem principal, ela é uma mulher que precisava desse lugar interno, né? Que é um roteiro lírico, assim, que é muito difícil de filmar isso, né? Como se filma e talvez os espaços eles não interessavam muito nesse sentido. Interessavam por conta do minimalismo que tinha, das cenas, como elas iam acontecendo. Mas o mais importante era como essa mulher dialogava com ela mesma, né? E com esse homem que a esquecia durante o tempo. Como é que foi esse processo, essa parceria, né, da tua função como diretora e da função do Jean como editor, e principalmente por vocês serem casados, como é que se deu essa sinergia? Se deu muito tranquilo, a gente conversava muito, né? A gente já tinha, na verdade, durante a pré-produção, a gente fez várias reuniões. E então, meio que ele já sabia o que fazer, eu também tinha muito claro na minha cabeça o que era, então ele fez uma primeira proposta de montagem e a partir dessa primeira proposta a gente começou a afinar e fazer algumas pequenas adequações. E a questão de a gente ser casado, eu acho que só ajuda, dá um conforto, né? Márcia, em relação aos atores, né? Como é que foi a seleção desses atores e a preparação desse elenco? Quando eu recebi o roteiro da Michele, que eu li, eu meio que já tinha em mente mais ou menos com quem eu queria trabalhar. Eu tinha uma dúvida em relação ao personagem do César e aí eu pedi para alguns outros atores, eu separei um trecho e pedi para eles filmarem aquele trecho do roteiro e o César foi o que melhor se encaixou e felizmente ele também estava com tempo, né? O ruído é extremamente importante no filme, é quase como se fosse realmente um personagem a mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção, né, desse som no curta e também sobre a dificuldade de se trabalhar com esse elemento, que é uma dificuldade histórica no cinema nacional. Eu sou uma pessoa que nos filmes eu gosto muito do som, sou uma diretora que geralmente quando eu estou trabalhando assim, eu costumo separar uma cena para o som. Tanto é que nesse curta tem, a primeira cena, ela é, por assim dizer, a cena do som, e a relação desses personagens que não se comunicam mais, que não se olham nos olhos, que não conseguem conversar um com o outro, dessas pessoas que vivem juntos, mas não se aturam, que os ruídos da mesa fossem a representação desse diálogo. Então, o diálogo dos atores se dá através do manuseio da comida e que tivesse uma extrapolação desse desconforto dele através do som. Como é que surgiu a ideia, né, que gerou o curta-metragem? Quer dizer, que faísca foi essa que virou palavra e que depois virou imagem em movimento? A história começa numa cena real, da vida real. Assim. Fui com a minha filha, todo mundo dizia que ela estava precisando de benzedeira. E aí eu fui aqui na Vila de Ponta Negra, levei ela na benzedeira e aí teve um círculo. Eu achava que ia ser individual e a benzedeira orava coletivamente. E do meu lado tinha essa história, né, de Guilhermina, que não é Guilhermina, claro que a gente mudou toda a história depois, mas aí tinha ela tinha ido com a sobrinha, falava que ela tava com a foto do marido enorme, assim, e eu olhei pro lado e fiquei muito assustada com a história, assim. Aí ela dizia, dona Dorinha, que a dona, a benzedeira,
por favor, eu queria muito que minha tia, faz 20 anos que ela não faz nada com o marido dela, eu queria que ela voltasse. Aí começa. E aí eu fui pra casa muito reflexiva, assim, escrevi o roteiro num supetão, assim, fiquei com essa história na cabeça, e aí eu acho que uma semana depois eu liguei pra Márcia e falei, Márcia, eu tenho uma história aqui, tu topa ler e tal, e na hora ela ficou super empolgada, topou. Agora uma pergunta especial pra mim, né? Temos uma roteirista, mulher, temos uma diretora, mulher, temos uma trama que fala sobre relações afetivas, né? Qual é a importância desse olhar feminino para a obra? 2018, século XXI, a gente ainda tá nesse lugar. E o lugar do feminino é um lugar, muitas vezes, que o homem não acessa. O homem vai filmar aquilo, ou vai escrever sobre aquela história, ele vai escrever com um sentimento que não é o da mulher. E por isso é tão importante. E eu acho que ter essa exceção de mais diretoras, mais roteiristas para tratar dessas questões é importante porque é uma forma de você dar espaço a essa voz. Nada mais justo do que a gente brindar a representatividade do feminino, da mulher no cinema, a voz da mulher no cinema. Olho no olho. A nós. A nós.